responder a mesma pergunta. Lembrando aqui que nós iremos, após a pergunta, fazer o sorteio da ordem dos candidatos para responder a pergunta. Caso ocorra a citação de um dos candidatos pelo outro, durante sua resposta, será concedido pela aqui ao sorteio pergunta e deverá ser feita. As perguntas, por favor. Pode abrir. Mostra para o pessoal, por favor. Quem irá responder? Sortear, mas pega para dizer que não tem dúvidas, né? Uhum. O professor Renato. Muito bem, vamos sortear, tá? Agora em que área se dará a pergunta, para depois sortearmos o número da pergunta. Por favor, professor. Por favor, Francisco. Então, dá uma chance ao Francisco. Isso. Trabalha todo mundo? Ok. Gestão. A área sorteada, gestão. Sendo gestão, procedam sua gestão. Pergunta número 21. Aqui estão as perguntas de gestão. Pergunta 21. O tema gestão foi emanado do segmento técnico-administrativo. Essa pergunta foi emanada do campus de Eunápolis. A pergunta: o que o candidato acha da proposta de divisão do Instituto Federal da Bahia? Por favor, 12 e 30 segundos. Professor Jorge, por favor. O professor, poderia repetir a pergunta? Eu não entendi. Sim, claro. O que o candidato acha da proposta de divisão do Instituto Federal da Bahia? Que divisão? Olha, eu sou daquelas pessoas que acham que a comunidade é soberana. O Instituto Federal da Bahia tem crescido muito. E nós estamos hoje... Alguns entendem que os problemas que nós estamos vivendo no interior do Estado, sobretudo, e na capital também, aqui em Salvador, é decorrente de problemas da gestão. Exclusivamente um problema da gestão. Eu acho que sim. Principalmente o problema de gestão tem causado as dificuldades que nós vamos debater aqui hoje. Mas há uma outra corrente que afirma que o Instituto é muito grande e o Estado também o é. Não é? Um Estado com 500 e tantos mil quilômetros quadrados, com o dobro do território de São Paulo, tamanho da França, com as diferenças que nós temos hoje, regionais, econômicas, e essa péssima distribuição de riqueza num Estado que é o 6º PIB do Brasil. Então, veja, a experiência que nós temos visto em alguns estados, na rede, é um pouco diferente. O Instituto Federal o Estado de Minas Gerais, por exemplo, existe, se não me engano, 4 ou 5 institutos federais. E ainda existe um Cefet de Minas que optou pela não efetização. Então, nós temos lá institutos menores, com número de campos menores, com a reitoria atendendo regionalmente
4, 5, 6 campos, e aparentemente são estruturas que funcionam melhor. Portanto, eu acho que na minha administração, vamos discutir isso, soberanamente, e não em gabinetes, e não dentro do conselho de portas fechadas, que dia tem reunião, qual é a pauta e qual é a ata, é que nós vamos decidir isso. Não vai ser negociando com candidatos A, B e C das regiões que nós vamos fracionar o IFBA. Na minha administração, não. Nós vamos fazer um amplo debate para identificarmos se é possível, se é necessário, se é conveniente dividirmos o Instituto Federal da Bahia. Esse é o meu compromisso. Professor Biagi, por favor. Circulando pelos campi durante a campanha, a gente verifica claramente que o tamanho que o Instituto tomou, ele fica cada vez mais difícil do reitor visitar todos os campi, durante um ano como um todo. Nós somos 17, chegando nos próximos meses e anos a ter mais campi, então é necessário sim se estudar essa possibilidade da regionalização no estado da Bahia com alguns outros institutos. Nós já temos 2, mas não damos conta de atender a demanda da sociedade. Então, isso precisa ser discutido internamente e também junto ao MEC para verificar qual é o status. Essa experiência de visitar ao longo da campanha todos os campi demonstra essa necessidade. Os campi do interior, sobretudo os novos, se ressentem da presença da reitoria, têm necessidade dessa presença mais constante em função de resolver. Os relacionamentos estão muito dilacerados nesse processo. Trabalho que não foi feito nos últimos anos. Então, é importante a presença da reitoria nos campi. Tanto é que a nossa proposta de trabalho prevê que a reitoria circule pelos campi para que ela possa ouvir mais a necessidade e os desejos de cada campus. Então, precisamos sentar, discutir internamente e negociar junto ao MEC e outros ministérios essa regionalização, para que a gente tenha, como temos em outros estados, já um número muito maior, num espaço até menor de superfície. Então, é um estudo necessário, eu sou a favor da regionalização na Bahia. Obrigado. Professor Renato, por favor. Dentro da nossa história, enquanto gestão, coordenador de planejamento, depois diretor de administração e, em seguida, pró-reitor de administração, desde 2006 nós temos ido aos campos e nesse estudo, nesse trabalho, nós temos visto uma grande aspiração das comunidades de cada um desses campos, de Barreiras a Vitória da Conquista, hoje de Ilhéus a Porto Seguro. Existe uma aspiração desses campos com questão a regionalizar, mas em função de características específicas, primeiro. Segundo, hoje nós somos 17 unidades, a mais nova unidade nossa é Brumado, que foi transformada em campus há 3 semanas atrás, e com a construção de 5 unidades, nós teremos 21 unidades até o meio do ano que vem. E existe o projeto do governo federal das unidades de ensino profissional, onde essas unidades estão previstas e estão em discussão nos municípios, os municípios estão indo buscar. Hoje, já apontado, existe mais de 6 unidades de ensino profissional.
há uma demanda institucional e há uma demanda administrativa, pois a presença, nesse momento que nós fizemos a campanha, 17, quase 45 dias, nós conseguimos visitar apenas um campus por vez. Estrategicamente, esses campos, né, com relação à divisão, a UIF Bahia ele tem uma capacidade hoje, né, de ser transformado em 3 unidades, e o UIF Baiano em 2. Politicamente e em forma para o Estado, em termos de ocupação regional, essa distribuição ela contribuiria fortemente para a educação e para levar mais ainda para o interior esse ensino profissional. É um desejo do UIF Bahia, é um desejo da sociedade e acreditamos sim que no processo de construção, de discussão coletiva, de amadurecimento de ideias, eu acredito fielmente que essa é uma necessidade do Estado, é uma necessidade do Instituto, é uma necessidade do processo de educação para cada vez mais levar para o interior a educação pública, gratuita, laica e de qualidade. Eu acho sim que vai acontecer. Vamos passar à segunda pergunta. Vamos fazer o sorteio. Por favor, Francisco, ajude a gente aqui. Vamos sortear a ordem dos candidatos para responder. Primeiro, o professor Biagio. Pode ir. Segundo, o professor Georges. Terceiro, vamos ter dúvida. Professor Renato. Vamos sortear a área de concentração para a pergunta. Por favor. Lucas. Pega aí. Gestão. Tem aí. Pergunta número 15. Vai dentro. Segmento docente. Pergunta. O IFBA possui um convênio com a Unifax para a qualificação de servidores. Você avalia que a formação de seleção dos servidores nesse convênio respeitou os princípios de isonomia e impessoalidade que regem o serviço público? Quer que retorne a pergunta? O IFBA possui um convênio com a Unifax para a qualificação de servidores. Você avalia que a forma de seleção dos servidores nesse convênio respeitou os princípios de isonomia e impessoalidade que regem o serviço público? Professor Biagio, por favor. Bem, eu não acompanhei o processo de seleção, não conheço o edital, então avaliar esse edital sem conhecê-lo, não tenho condições. Agora, a gente precisa ter claro que toda a seleção para a escolha e seleção de pessoal para participar tem que ser isonômica. Claro, temos os 5 princípios fundamentais da administração pública: legalidade, impessoalidade, e a seleção para qualquer programa, dentro ou fora do Instituto, em que o Instituto esteja envolvido, precisa seguir esses 5 princípios. Nós somos uma instituição que deve prezar por todos esses princípios. Então, é importante que
se houve algo de errado nesse convênio, tem que ser averiguado. Então, encaminhe para os órgãos que vão analisar esse processo, né? Então, toda a qualificação que envolve a gestão de pessoas, ela precisa ser isonômica, né? Atender ao segmento docente, claro, com foco no objetivo da formação. O técnico administrativo tem o direito de ser qualificado e a gente tem que levar em consideração as áreas em que eles estão inseridos no Instituto, para que a gente qualifique a nossa gestão. A mesma coisa a qualificação do docente. Nós precisamos fazer com que a nossa oferta de ensino, pesquisa e extensão seja de qualidade. Para isso, precisamos qualificar os nossos servidores. Então, é essa linha que nós precisamos seguir daqui para frente. Obrigado. Professor George, 2 minutos. No Sinasef, quando eu estava à frente do Sinasef, recebemos uma denúncia. E antes de falar sobre isso, eu queria aproveitar a oportunidade para explicar que nós temos hoje um problema grave com relação à política de capacitação e qualificação dos técnicos administrativos nessa instituição. Nós estamos fazendo hoje políticas de CDs e FGs. É isso que nós estamos oferecendo aos nossos técnicos. Ao invés da gente observar o que está definido na Lei 12.772, essa de dezembro de 2012, 30% para quem tem especialização, 52% para os técnicos que têm mestrado e 75% para quem tem doutorado, ao invés da gente concentrar os esforços para capacitar e para qualificar os nossos técnicos administrativos, que temos uma quantidade pequena de pessoas qualificadas, o relatório de gestão está mostrando, 2012, que existe um doutor entre os técnicos, existem muito poucas pessoas com mestrado. E ainda temos quase 300 servidores nessa instituição que não tem sequer a graduação. Então, nós estamos olhando mal os nossos técnicos administrativos. E essa denúncia é uma denúncia muito grave, porque foi feito um convênio com a Unifax no valor de R$150 mil. Esse convênio sequer, segundo consta, a gente precisa saber de quem foi responsável, explicar se é verdade isso. A informação que nós temos é que sequer esse convênio foi publicado no relatório de gestão. Não houve edital para se selecionar 3 pessoas de alta patente dentro da PROAP, recebendo já salários altos e recebendo por indenização os pagamentos em curso de mestrado na Unifax. Foi um escândalo. Vários servidores se revoltaram e procuraram o sindicato. Nós precisamos ter uma política clara de capacitação. Depois das nossas denúncias, começaram a aparecer os cursos. Aí apareceu o primeiro curso de administração, o primeiro, depois de muitos anos. Depois veio o Gestec, mas foi sob pressão que isso está andando muito lentamente. Professor Renato. Quem conhece a instituição e ouve essas histórias, a gente sabe que é preciso aprofundar. Hoje, nós temos um grande número de técnicos administrativos dentro da instituição. Eu vou ler aqui uns números para a gente ter a ideia dos números de formando. Nós tínhamos, em 2006, 163 técnicos de nível médio, 105 graduados, especialista 25, mestre 3, doutores 1. Hoje, nós temos 214 técnicos graduados, 288 técnicos especialistas, 27 mestres, 2 doutores. Não é só um, são 2 doutores. Nós temos os programas de qualificação do técnico administrativo. Hoje nós temos mais de 30 técnicos administrativos em processos de mestrado e outros tantos em processo de doutorado.
É preciso conhecer a instituição para saber a história. Todos os processos dentro da instituição, ele passa pelo crivo da Procuradoria-Geral da União e tem passado pelos processos de vigilância e auditoria da CGU. Desde 2010, nossas avaliações da CGU, em todos os processos e contratos, nós temos aprovação plena de nossas contas. Isso significa dizer o seguinte, de 0 a 10, na nota de uma avaliação, nós tiramos 10 em anos consecutivos, 2010, 2011 e 2012. Falar de improbidade, falar de irregularidade, tem que estar analisando os auditores da CGU, porque senão eles seriam coniventes. Falar de improbidade, a 8.112 coloca que todo servidor público que tem suspeita, ele deve denunciar, e tem os órgãos de controle, o Ministério Público, a Comissão de Ética, a Correição. Então, falar por falar, isso está também na 8.112, sujeito às penalidades da lei. A entidade que se agrega a isso e não denuncia no Ministério Público, isso é boato. A gente precisa conhecer a instituição verdadeiramente, saber o que corre dela, porque para ser gestor, precisa conhecer ela a fundo, conhecer a história dela, conhecer os trâmites dela, conhecer os processos legais que ela passa, porque só assim verdadeiramente seremos gestor. Fazer de conta, ser bonzinho no discurso. Tudo bem. Vamos ao sorteio da ordem dos candidatos para a resposta da terceira pergunta. Professor Georges, a primeira. Professor Renato, segundo. Professor Biagio, terceiro. Vamos ao sorteio da área de concentração da pergunta. Pesquisa. Vamos sortear o número da pergunta na área da pesquisa. Pergunta 22. Pergunta 22, pesquisa. Segmento técnico-administrativo. Tema, pesquisa. Local, Salvador. Pergunta. A CAPES define os requisitos gerais e critérios e parâmetros específicos como ferramentas para avaliação das propostas submetidas visando a implementação de cursos de pós-graduação estrito sensu. Nos últimos anos, o IFBA submeteu propostas com a finalidade de instituir um programa de mestrado, sem obter qualquer êxito. Certamente, por não atender os requisitos e critérios elencados pela CAPES. Sendo eleito, quais serão as ações de gestão a serem adotadas com a finalidade de se instituir os programas de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado? Por favor, professor Georges, 2 minutos e 30 segundos. Eu tenho muita tranquilidade para falar sobre esse tema, porque eu, inclusive, fiz parte de um grupo que fez um esforço para submeter um programa desse na CAPES e nós não tivemos êxito. Veja, há 2 dimensões do problema. Primeiro, é um problema de natureza estrutural. A pesquisa hoje no Brasil, ela não vem atendendo na o seu objetivo maior, que é resolver os problemas sociais do país. Então, é um problema sério. Isso, quem está falando, não sou eu, são grandes especialistas na área de política científica e tecnológica. Aí eu cito o professor Renato Dagnino, professor titular
Departamento de Política Científica e Tecnológica da Unicamp. A universidade pesquisa o que não interessa para a sociedade brasileira e consome 2% do PIB do Brasil. A criação da rede e a lei de criação dos institutos abre uma janela de oportunidade tremenda, que fala de uma possibilidade de criação de outro tipo de pesquisa. Mas as nossas instituições, presas às tradições e à elite intelectual ligada aos grupos de interesse da universidade, não flexibilizam os editais, levando em conta as especificidades previstas nessa lei e da rede. Essa é uma dimensão do problema. Internamente, há uma falta de política, sim. Nós estamos desenvolvendo pesquisa nessa instituição desde 1900, pelo menos, desde o final, vamos falar, da década de 90. Então, nós estamos formando doutores, temos um pouco menos de 200 doutores, dos 1.200 professores, que até hoje não tiveram orientação específica para áreas que venham ser áreas de concentração e que venham acumular expertise e produção científica obedecendo os critérios exigidos pela CAPES. Daí o problema que nós temos de não conseguirmos atender os editais. E o que é mais grave, o que a CAPES aponta como deficiência nesses relatórios, eles não servem, eles não vêm sendo observados para poder serem feitas as correções e mudanças de política. Daí, hoje, nós não temos um curso de mestrado. Professor Renato, por favor. Hoje, dentro do Instituto, nós temos um grande número de pesquisadores. São 48 grupos de pesquisa ativos, premiados. Nós temos vários exemplos aqui, o ENDE, temos aqui o NTS, o Licuri e outros tantos. Mas o grande problema nosso, e nós temos colocado isso, inclusive nas nossas propostas, que é a questão da pesquisa ela ser muito difusa. Nós não temos ainda uma grande concentração, porque nós somos uma instituição muito nova em termos de pesquisa. A aplicabilidade da pesquisa ela começa a partir de 2009 com o Instituto Federal da Bahia. Tínhamos grupos antes desse período, mas começamos a investir maciçamente a partir dessa data. E nós temos pesquisadores de grande qualidade, nós temos grupos, estudantes sendo iniciados na iniciação, porém muito difusa. O que nós precisamos nesse momento agora, a partir desse salto dentro do Instituto, e nós temos hoje mais de 180 doutores, nós temos mais de 500, quase são 600 mestres, e temos hoje mais de 150 pessoas em processo de qualificação, mestrados e doutorados. Essa massa crítica, essa massa pensante, nós temos que fazer investimentos mais pesados para focar essa pesquisa. Dentro de cada campus, um dos projetos que nós estamos colocando e estamos dizendo que ele será a grande alavanca para a pesquisa do Instituto, é a questão do parque tecnológico. E a partir dali ele ser um irradiador de pesquisas para todos os nossos campos, de forma que a curto, médio e longo prazo possamos estar iniciando esse processo dos cursos de mestrado e doutorado. Então, na minha avaliação, nós precisamos agora focar esses grupos, focar na vocação institucional da pesquisa tecnológica, da inovação, não que a pesquisa clássica tenha que ser deixada de lado, mas nós precisamos focar. E a partir daí, sim, nós temos certeza que aprovaremos não. Aprovaremos dezenas em todos os nossos campos, porque precisamos levar a pós-graduação. Que o critério de escolha para a ocupação desse espaço obedecer aos critérios técnicos ou políticos? A pergunta será iniciada, a resposta. Tem alguma dúvida sobre a pergunta, senhores candidatos? Pelo professor Biagio. Tem.
2 minutos e 30 segundos, por favor. A escolha sempre tem 2 critérios, o técnico e o político. Isso, eu acho que em qualquer situação sempre tem os 2, né? A escolha da participação das instituições de pesquisa, ela é feita pela capacidade técnica dessas instituições em poder contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do Estado da Bahia. O Instituto Federal da Bahia, na sua evolução de 104 anos de participação no ensino, na pesquisa no Estado da Bahia, deu respaldo para que ele fizesse parte dessa Constituição. Então, é o nome da instituição que fez com que ela fosse chamada a fazer parte desse processo. E nós estamos fazendo. Temos que desenvolver outros campos também para que atuemos diretamente no Parque Tecnológico, e essa escolha do que nós vamos fazer também tem que estar em sintonia com o próprio plano de desenvolvimento da pesquisa no Estado da Bahia. É lógico, né? Isso é muito claro. Então, se nós temos competência e, atualmente, tem o Núcleo de Tecnologia em Saúde que está presente no Parque Tecnológico, é porque temos competência. Essa competência foi construída ao longo dos últimos anos. E é por isso que estamos lá. Agora, também as questões políticas estão envolvidas, porque é um programa de governo, do governo do Estado, e isso é uma decisão política também e técnica. Então, em todas as escolhas, o perfil político e técnico estarão presentes. Agora, tem que estar mais presente as questões técnicas das escolhas. A decisão do Estado de definir quais são as áreas tem critérios técnicos e políticos. Então, os 2 estarão sempre atrelados, mas o critério técnico tem que ser o mais importante nesse momento. Obrigado. Professor George, 2 minutos e 30 segundos. Eu fico pensando aqui como é que nós estamos caminhando, né? Eu sou conselheiro, representante docente no Conselho Superior, com muito orgulho, fui votado em quase todos os campos. Acho que 2 ou 3 campos eu não tive voto. Fui o conselheiro mais votado na história do Consup, na minha categoria. Aí entrei com toda aquela vontade, com aquele orgulho, né? Estou no Conselho Superior, o conselho máximo da minha instituição, que define as políticas, etc, etc, etc. E eu fico sabendo agora, nesse debate, que o núcleo avançado de Brumado virou um campus. Outro dia eu fiquei sabendo que havia uma expansão da rede da Bahia em Lauro de Freitas, lendo o jornal à tarde. E também a minha surpresa, também fui informado que o Núcleo de Tecnologia de Saúde foi escolhido para representar os 40, 60 grupos de pesquisa, como foi dito aqui, o IFBA no Parque Tecnológico. E aí a pergunta, senhor presidente, é muito clara. O que o senhor acha dessa decisão? Eu disse, eu não sei, eu não fui consultado. A gente não é consultado para várias coisas aqui dentro dessa instituição. Nós temos uma série de conflitos, dilemas, isso é da natureza humana, é da natureza das instituições. Nós temos poucos canais para dirimir esses conflitos. E os que existem são esquecidos. O Parque Tecnológico da Bahia é um investimento de 40 e tantos milhões de reais. É uma coisa estratégica para a Bahia. E lá foi definido que o IFBA teria uma participação. Ora, o que é que a comunidade espera de uma suposta gestão democrática e transparente? O que é que se espera? Um debate aqui dentro. Um debate aqui dentro para se definir claramente qual seria o grupo de pesquisa que poderia alavancar a pesquisa do Estado da Bahia e alavancar a pesquisa interna dentro do IFBA. Isso não foi feito. Cheguei a assistir palestras sobre o Parque Tecnológico. Um professor aqui do Instituto estava envolvido com esse projeto no Estado da Bahia e a gente passou batido. Novamente,
a comunidade não for ouvida. Professor Renato, 2 minutos e 30 segundos. É lógico, o Parque Tecnológico é uma ação, um programa de Estado da Bahia, do Estado da Bahia, em consonância com políticas de outros estados, com relação a programas para a pesquisa e inovação, fortalecimento da pesquisa e inovação dentro do Estado e, é lógico, dentro do país. A decisão, lógico, ela é política do Estado da Bahia, e nessa decisão foram convidados instituições que têm relevância dentro da pesquisa, instituições públicas, privadas, instituições de ensino superior, públicas e privadas. A partir daí, nós temos a escolha de trabalhar dentro do parque e fomos convidados por causa dessa pesquisa, que eu falei inicialmente que é uma pesquisa difusa, mas uma pesquisa de grande força e de grande relevância e de grande conhecimento do mundo científico. Um desses grupos é o NTS, cuja produção científica hoje é reconhecida pela Agência Nacional de Saúde e por órgãos, inclusive, internacionais com relação à relevância dessa pesquisa e o estudo desse grupo, que é de importância para a instituição. Hoje funciona e está sendo implantado no prédio do governo do Estado, laboratório desse grupo para pesquisa e para certificação de equipamento, que foi um convite direto do governo do Estado à Secretaria de Saúde em reconhecimento desse trabalho. É o primeiro grupo a ocupar aquele espaço. Ninguém ia ser irresponsável de não ocupar esse espaço por causa de outras questões. Agora, a ocupação nossa do Instituto dentro do Parque Tecnológico, é claro que é uma decisão coletiva. Hoje nós temos pesquisas em diversas áreas, na área de materiais, na área de sistema, na área de núcleo de tecnologia da saúde, o projeto Licuri, análise química, modelagem, robótica. Esses grupos, lógico, a comunidade, lógico, que vai ter que ser chamada para discutir. Quando nós recebermos o lote lá dentro do Parque Tecnológico, quando nós formos, a partir das discussões criadas, chamados para essa discussão, é lógico que esses grupos vão ter que participar, porque deles vai sair a decisão de como construir, que tipo de laboratório, que tipo de estrutura. Quem conhece pesquisa científica sabe ou se discute ou não se faz. Não adianta a gente estar fazendo discursos outros que, se não conhece, não se fale. Vamos passar agora às perguntas emanadas dos presentes. Nós vamos seguir a seguinte ordem. As perguntas serão sorteadas, né, dentro das urnas plásticas que estão aqui na frente. A primeira pergunta, né, será discente, depois técnico, depois docente. Depois discente, técnico, docente, perfazendo as 6 perguntas. Ou seja, são 2 perguntas por segmento. Lembrando que cada candidato terá 2 minutos e 30 segundos para responder. Responderão os 3 candidatos a mesma pergunta. Se citado for um segundo ou terceiro candidato, terá o direito de resposta. Os eixos das perguntas continuam sendo ensino, pesquisa, extensão e gestão, ou também administração, conhecido como administração. Vamos sortear primeiro a ordem dos candidatos para responder a 5ª pergunta do segundo bloco. Georges. Renato. Nossa. Viagem. Nós vamos pegar aqui, sortear a pergunta e, né, o presente, né, que realizou a pergunta virá fazer a pergunta ao microfone. Por favor. Ok, tá certo. Tá ok. Por favor, a discente Sara Jones.
em respeito. Por favor, o seguinte, a solicitação de todos que, né, poderiam fazer suas perguntas. E vamos chamar pela segunda vez a discente Sara Jones para realizar sua pergunta, porque a pergunta ela deve ser feita pelo autor da pergunta no microfone. A mesa não fará pergunta. Nós estamos entendendo que a discente não estava, iremos sortear uma nova pergunta. Não. Falando do candidato especificamente, falando do candidato Albertino. Esclarecendo, essa pergunta ela foi retirada, ela está trazendo diretamente a pergunta sobre um candidato. Ela está nominando o candidato X, ela não está perguntando aos 3 candidatos, só está perguntando um candidato. Vamos retirar uma nova pergunta da urna discente. Ok, pergunta do segmento estudantil de Maria Carvalho, na área de gestão. Estudante Maria Carvalho está chegando, terá 1 minuto para fazer a pergunta. Boa noite. Quais procedimentos os candidatos adotariam frente a movimentos estudantis? Movimentos estes que utilizem a greve estudantil, paralisação de aulas ou ocupação da reitoria e ou um campus como forma de protesto. Professor George, 2 minutos e 30 segundos. Veja, eu tenho uma longa história com o movimento estudantil, né? Militei no movimento estudantil desde a década de 70, em plena ditadura militar, ajudei a reconstruir e a consolidar a União Nacional dos Estudantes. Fui do Diretório Acadêmico de Engenharia Química, do Centro Cívico Santos Dumont, na Escola Técnica. Fui candidato à eleição do Diretório Central da UFBA. Fui membro da Secretaria Executiva dos cursos de Engenharia da UNE, a CUNE. E, então, fui fundador da Associação de Pós-Graduação da UFBA. E nessa associação, APG, fui representante discente no Conselho Universitário da UFBA. E tem uma longa história de respeito, né, de reconhecimento, de vivência, de luta no movimento estudantil. Eu gosto muito de lembrar, alguns que não me conhecem, que no meado da década de 80, numa ação extrema, eu fiz parte de um grupo que ocupou a reitoria da UFBA. Então, entre aqueles ocupantes, temos hoje alguns deputados federais e representantes, secretário de saúde. Alguns desses colegas aí ocuparam comigo a reitoria da UFBA, porque nós exigíamos melhores condições de ensino, garantia do ensino público com qualidade, refeitório em condições de funcionamento adequado e democracia. Então, quero dizer para vocês com muita tranquilidade, sei que 2014 vai ser um ano difícil. Nós vamos ter um embate seríssimo entre a sociedade e o governo, principalmente em relação a essa questão da Copa e a consequências danosas desses investimentos que não levaram em consideração as necessidades da população. Vamos ter um embate sério entre a sociedade e o governo durante essa Copa aí organizada aí, né, padrão FIFA na Fonte Nova e padrão Terceiro Mundo em transporte, alimentação e ensino. Quero dizer para vocês, não posso, como reitor, ao receber os estudantes, tratar do jeito que a gente vê aí alguns reitores em exercício fazendo. Não vou quebrar porta, não vou lascar papel, vou acolher os estudantes e vou protegê-los na reitoria.
Professor Renato, 2 minutos e 30 segundos. Como eu falei, desde 86, nós participávamos da associação dos servidores da Escola Técnica, depois participamos da fundação do Sinasef, e depois nós assumimos a direção. E nesse processo, nós tivemos sempre uma coisa em mente. Os movimentos eles não podem ser, primeiro, tutelados nem pelo Estado, nem por partidos, nem podem ser aparelhados para o uso indevido de pessoas ou grupos. E esse aparelhamento, ele não leva em conta, né, o que nós vimos nos últimos momentos da nossa história, não leva em conta que todos são filiados. Os que são filiados não têm partido, não apoia um ou outro. Então, você direcionar esse posicionamento para determinadas pessoas, inclusive utilizando às vezes recursos financeiros e tal, faz com que a entidade ela perca força. Daí a gente está vendo perdas enormes nossas, docentes e técnicos, e às vezes um revanchismo entre docentes e técnicos, criado propositadamente para que não alcancemos os objetivos maiores com relação às carreiras. A mesma coisa acontece com as entidades estudantis. Ser independente. Durante a década de 70, 80, 90, os movimentos, eles se uniam, se fosse participar de qualquer movimento, em qualquer momento, em qualquer instância, se uniam, tiravam, faziam vaquinha, faziam pedágios e iam para todo lugar do país protestar. Então, enquanto reitor se eleito, o movimento ele tem que ter a relação de cordialidade, tem que ter a relação de parceria, tem que ter a relação logo de embate. Tem que ter embate, sim, porque não estamos no mundo perfeito. Agora, mentiras, atrelamentos à entidade, atrelamentos a pessoas, isso é quebrar o movimento. Dizer que alguém quebrou a porta chutando, com a perna esquerda que não tem força e com a perna direita que perderia o apoio, é mentira pura. Pelo menos diga que deu murro na porta, pelo menos diga que mandou pedra, pelo menos diga que fez outra coisa. Professor Biagio, por favor. Minutinho só, professor, minutinho só. Por favor a todos, né? A manifestação ela é de direito, mas vamos também dar condições da continuidade do debate. Por favor. Professor Biagio, 2 minutos e 30 segundos. O foco da nossa proposta é o estudante. Se é o estudante, o diálogo é a coisa mais importante do processo. Se há diálogo, os embates podem acontecer, mas no diálogo se resolvem. Então, eu vejo claramente que se a instituição tem como foco a formação do estudante e tem que oferecer ensino, pesquisa, extensão de qualidade para esse estudante, se isso não está sendo oferecido da forma que o estudante necessita e deseja, o estudante tem que se manifestar. Para isso, existem os grêmios, os DAs. A construção da cidadania ela é feita nesse momento. Agora, chegar ao extremo de uma manifestação porque as necessidades não foram atendidas é porque tem algo errado. Nós não estamos oferecendo aquilo que prometemos. Então, eu acho que chegar ao embate é a última instância. Se a nossa proposta é de oferecer esse diálogo para o estudante, e não só o estudante, o servidor também, porque nem sempre a instituição oferece aquilo que o servidor necessita, o bem-estar, um bom ambiente de trabalho. Então todos têm que sim se manifestar, agora de forma organizada. Eu acho que destruir o patrimônio público não é o caminho. O patrimônio público é pago pelos nossos impostos, né? Pelos impostos da sociedade. Se estamos aqui é porque a sociedade está possibilitando a nós estarmos aqui.
Então temos que pensar a instituição como uma entidade da sociedade que está aqui para oferecer aquilo que a sociedade tem, precisa para o seu desenvolvimento. Então, a relação com o estudante ela tem que ser direta, aberta, equilibrada, no diálogo. Eu não vejo a necessidade do embate. Agora, se há divergências, as divergências têm que ser negociadas. A instituição não vai oferecer tudo aquilo que queremos e necessitamos. Passaremos à sexta pergunta, atendendo o segmento técnico-administrativo. Vamos sortear, por favor, inicialmente a ordem dos candidatos que irão responder a pergunta. Professor Renato. Professor Biagio. E professor George. Sorteio da pergunta. A pergunta, por decisão da mesa, ela foi rejeitada porque ela agride, né, o princípio da moralidade. Pergunta aceita. Nome, Valfredo. Segmento técnico-administrativo. Pergunta na gestão. Por favor, Valfredo. Boa noite a todos, né? Eu sou o Valfredo, bibliotecário aqui do campus. A pergunta é: como seria a ocupação dos cargos de confiança da reitoria caso você vença as eleições? Quais são os critérios, né? Porque a gente sabe que a gestão de pessoas, a gestão por competência, ela reza pela habilidade, né? Atitude, e não somente competência, habilidade e atitude. Obrigado. Vamos à resposta, professor Renato. 2 minutos e 30 segundos. Por favor, atualize. Ok, 2 minutos e 30 segundos.
moderno que a gente tem em termos de gestão. E para a atuação nesses cargos, primeiro é preciso ter uma coisa, que é a competência, conhecimento. É preciso as pessoas entenderem o processo de gestão pública, porque hoje a gente tem colocado o seguinte, um cargo que é extremamente técnico, o contador, ele hoje, passando no concurso, é necessário que ele venha a ter um treinamento na área específica de gestão pública. Apesar de hoje nós termos um processo de aproximação dos processos de contabilidade da pública para a privada, ainda assim é necessário que haja essa qualificação. Então, o processo de ocupação ele tem que ser competência, conhecimento e, lógico, confiança. Porque a gente tem visto, às vezes, e isso entra no campo da ética do servidor público, pessoas de cargo de confiança que detonam as gestões. Nós temos isso nos governos estaduais, nos municipais, pessoas que, às vezes, por não gostar de A ou B, arquivam processos, né? Pessoas que se acham que a gestão pública é palco de coisas que não se faria em nenhum outro lugar. Então é necessário que esses critérios eles sejam estritamente analisados. Eu tenho dito, passei hoje no setor e dizia ao servidor o seguinte, primeiro é preciso fazer uma grande avaliação de todos os setores, a partir dos setores, a partir dos usuários desses serviços, para que a gente possa identificar, primeiro as falhas, identificar os problemas, identificar os avanços, e a partir daí sim, ter um processo de escolha utilizando esses critérios que eu já mencionei. É preciso que a gente identifique realmente entre os pares essas pessoas, para que a gente não cometa alguns erros, né, de processos de gestões imorais, pessoas que às vezes seguram por perseguição, processo de setores e ficam anos e depois justificam de forma muito irresponsáveis. Então, competência, seriedade, ética. Professor Biagio, 2 minutos e 30 segundos. Na nossa proposta de trabalho apresentada para essa escolha do reitor, nós deixamos bastante claro, os critérios para a ocupação dos cargos têm que seguir critérios técnicos, de competência, que foi demonstrada ao longo do tempo na própria instituição. Mas, além disso, a gente precisa continuar ao longo da formação do servidor, uma verticalização da sua qualificação, para que ele cada vez mais tenha mais competência, para que possa ocupar não só aquele cargo, como outros nas possibilidades dentro da instituição que a instituição oferece. Então, o critério técnico, a competência e as habilidades que são desenvolvidas pelo sujeito ao longo da vida, eles têm que ser considerados. Esse é o primeiro elemento. E também a competência emocional para ocupar o cargo. Nós temos problemas sérios de relacionamento, né? Nós temos problemas sérios de assédio moral e outros assédios. Então, eu acho que a gente precisa ter claro que a ocupação ela tem que ser avaliada em diversos aspectos. Nós temos problemas sérios quando muitos servidores fazem um concurso, chegam aqui dentro e os critérios de escolha não levam em consideração análise psicológica e outras análises, e isso a gente depois enfrenta problemas sérios na instituição, problemas de comportamento. Então, na realidade, a avaliação e a escolha para a ocupação de cargos, ela demanda uma avaliação complexa. Não é simples fazer isso. Agora, o critério técnico, ele é fundamental, mas não é o único. Nós temos que desenvolver a gestão de pessoas considerando o relacionamento inter e transpessoal. Isso não é feito e precisamos fazê-lo. Então, precisamos analisar todos esses aspectos e fazer com que a nossa instituição tenha um comportamento adequado dentro da sociedade. E, para isso, os critérios técnicos são importantes e os demais que eu falei. Obrigado.
Professor George, 2 minutos e 30 segundos. Nós vemos aqui nas eleições grupos de professores e técnicos se unirem em torno de propostas diferentes, debaterem as propostas, terem visão de instituto diferente. Passado as eleições, a gente vê pessoas de um grupo ocupando cargos de confiança do grupo vencedor. E eu me pergunto, o que é que os diferenciava? O que é que existia na proposta política e técnica que diferenciava um grupo do outro? É o que nós observamos nessa atual administração, pessoas que disputaram projetos diferentes e que hoje estão ocupando cargos da alta administração. Então, eu acho que a primeira questão, o primeiro ponto para responder essa pergunta é: nós levaremos em consideração aspectos técnicos, sim, e aí a gestão por competência, que é uma lei federal, será cumprida aqui nessa instituição, critério técnico, mas nós levaremos em conta também alinhamento político ao projeto que eu estou defendendo, que eu acho que todos é que deveriam fazer isso. Nós temos diferença, fundamentalmente, em torno da forma de gerir a pesquisa. Nós temos diferença na forma de entender o que é extensão, que é muito mal compreendida por todas as propostas que eu tenho lido. Nós temos diferença sobre a forma de conduzir o ensino. Então, nós precisamos ter, e sobretudo sobre a forma da gestão, obviamente. Então, nós não podemos colocar em cargos da alta administração pessoas que não têm um alinhamento político com o projeto que eu estou defendendo aqui. Então, deveremos ser coerentes com isso. Alinhamento político ao projeto, critério técnico obedecido rigorosamente pela gestão de competência. Uma turma inteira de servidores técnicos administrativos foram formados agora, estudaram isso e vieram me cobrar. Nós estamos respeitando a carreira técnica, mas de uma forma flagrosa. Nós temos hoje chefe de almoxarifado, que é professor, ganhando FG1. Nós temos vários técnicos administrativos que não conseguem chegar à função de chefe de DEPAD. A pró-reitoria de administração não pode ser ocupada por um professor. Nós temos que dar chance para que os técnicos sigam sua trajetória e tenham como a carreira o cargo máximo da administração da escola. Vamos respeitar os técnicos e vamos colocar eles no lugar deles. Vamos aguardar um pouco, por favor. Só o ajuste de câmara aqui. Pedir, solicitar a Câmara que mantenha durante todo o debate o foco nos 3 candidatos, independente de quem esteja falando. Okay. Vamos passar à pergunta do segmento docente. Primeiro, a seleção da ordem dos candidatos que irão responder a pergunta. Primeiro, professor Renato. Segundo, professor Biagio. Essa é a mesma hora. Terceiro, professor George. A pergunta aceita aqui, o segmento docente e gestão, professor Luiz Emílio, por favor. Hein? Bom, pessoal, meu nome é Luiz Emílio, para quem não me conhece. Desde 72 que eu trabalho nessa instituição, tenho muito orgulho de pertencer a ela. Adoro meus colegas, gosto dos meus alunos e gosto dos meus colegas técnico-administrativos.
E esse é o nosso mundo, essa é a nossa vida. A pergunta que eu faço é em relação ao que a gente vê atualmente na gestão do IFBA, da reitoria, inclusive. É o seguinte, a pergunta é o seguinte, é rápida a pergunta. Pode o IFBA ter aprovado um PDI e não sem PPI? Explicando, PPI é o projeto político institucional. Mas se aí é institucional. Projeto político pedagógico institucional. Então devia ser PPPI. Mas é PPI, fica no mesmo. E o outro é projeto de desenvolvimento institucional. Todo mundo sabe que um tem que ser feito, não é? Só perguntando aos candidatos se entenderam a pergunta. Todos entenderam? Não, né? A pergunta é: pode o IFBA ter PDI ajudará sim a estar a construção desse projeto, ele está alinhado sim com o pensamento de construção de uma gestão. Então, por isso que eu digo que está truncado, porque o que está valendo em 2013, ele vai só até 2013, nós estamos construindo em 2014. Então, seria bom o aprofundar, o conhecer desses documentos e o trâmite deles e as datas nas quais eles estão sendo feitos, para que a gente possa ter a firmeza de determinadas conclusões, determinadas situações. Mas ele sim, ele está na frente, terminou, está sendo para ser aprovado, o PDI está sendo construído, vai ser enviado também, e está na linha e na trilha correta. Tá? Não existe truncagem. Professor Biagio, 2 minutos e 30 segundos. Essa questão ela tem que estar atrelada ao que eu falei em outras questões. Nós temos que ter clareza qual é o nosso perfil institucional, qual é a nossa identidade institucional, quais são os eixos tecnológicos que efetivamente o nosso instituto como um todo vai desenvolver e atrelando isso a todos os campi que nós temos, porque nem todos os campi vão desenvolver os mesmos eixos tecnológicos, porque eles dependem do território de identidade onde cada um está instalado. Então, isso é um trabalho complexo, mas que nós precisamos definir inicialmente esses elementos para que todos os documentos institucionais sejam construídos tendo isso em perspectiva.
Senão fazemos trabalhos e retrabalhos e não chegamos a lugar nenhum. Então a clareza do perfil institucional tem que estar presente no desenvolvimento desses documentos e eles têm que ser desenvolvidos um em relação com o outro. Claro, é lógico. Né? Se nós temos uma instituição do porte que temos e queremos ter uma gestão de qualidade com visão sistêmica, todos esses elementos têm que ser avaliados e interarticulados, não isoladamente. Então, isso são questões, discussões que nós temos que fazer aqui na nossa instituição. Da forma como aconteceu o desenvolvimento do PPI, por exemplo, e que até agora continua, tem um documento mais ou menos final, mas que não reflete efetivamente a nossa realidade, é muito sério. Precisamos repensar também a forma como estamos fazendo isso. Mas o primeiro passo é ter clareza de qual é a nossa identidade institucional. Será que sabemos efetivamente? Então, esse estudo nós precisamos fazer e fazer com que todos os nossos documentos institucionais sejam coerentes com essa missão nossa. Olha, pessoal, falar de documentos institucionais nesta instituição é uma coisa muito complicada, né? Eu vou fazer aqui uma retrospectiva de alguns documentos institucionais e mostrar para vocês em que situação se encontram. Revisão da política de reserva de cotas. Não fizemos. Estamos aí com vários problemas aí associados aos alunos desse segmento. Evasão escolar, que a gente suspeita que é grande nesse segmento. As normas da CPPD. Fomos nós, no sindicato e dentro do consumo, que atualizamos as normas da CPPD, que precisavam ser atualizadas, porque haviam quase 400 processos acumulados na CPPD, paralisando as progressões e promoções dos funcionários e professores. Fomos nós que fizemos essa atualização, não foi a administração. O regimento interno do Consup, parado, fomos nós nessa administração que fizemos. Regimento geral do IFBA, aquele que define o organograma da instituição. O regimento geral do IFBA, meus amigos, foi o último a ser publicado entre os 38 institutos. Foi publicado recentemente, há 3 ou 4 semanas atrás, paralisando a confecção dos regimentos internos dos campos, não dizendo exatamente quem eram os órgãos e que atribuições tinha. Vou falar de outro. PQI, Plano de Qualificação Institucional, 2008-2012. Não existe o de 2013-2016. E mais, com os problemas que o PQI tem, que o Plano de Qualificação Institucional não inclui uma só vez a palavra técnica administrativa. Só tem qualificação para docente. E aí voltamos à pergunta. PDI e PQI. PPI e PDI. Ora, o que é mais importante? Nós somos uma instituição de ensino, pesquisa e extensão. Nós temos processos pedagógicos aqui dentro. Os processos pedagógicos não podem se submeter, não podem se subordinar ao plano de desenvolvimento institucional. Não pode. Nós estamos subvertendo a ordem. Ah, porque foi feito primeiro, foi feito segundo. Não, nós temos que fazer antes. O PPI tem que ser feito antes. E depois nós temos que fazer o PDI. Porque a partir da nossa política pedagógica... Vou acabar aqui. Ok, vamos passar agora à 8ª pergunta. E, novamente, a pergunta será para o segmento discente. Vamos proceder à ordem do sorteio dos candidatos para responder a pergunta. Professor Renato. Professor Biagio. Terceiro, né?
Sacudindo tá. Professor Georges. Vamos proceder ao sorteio da pergunta. Ok. Perfeito. Segmento estudantil, nome Matheus Lopes. Área gestão. Boa noite. Se eleito, como será a sua relação com o movimento estudantil? Por favor, a pergunta, ela pertence ao autor. Tá? A pergunta pertence ao autor. Vamos respeitar, né, e seguir a ordem do sorteio da resposta. Por favor, professor Renato, 2 minutos e 30 segundos. Olha, a mesa entende que um dos princípios básicos da sociedade é o respeito, tá certo? A educação. Tá? Então, nós respeitamos a pergunta formulada pelo Matheus Lopes. Ele se aproximou à mesa e considerou a condição e fez a retirada da pergunta dele. E respeitamos de novo. Vamos proceder o sorteio de uma nova pergunta. Pergunta, segmento discente, Marcos Vinícius Ramos Figueiredo. Gestão. Vamos repetir a chamada do discente Marcos Vinícius Ramos Figueiredo. Ele não se manifestou, não está presente. Vamos fazer uma nova pergunta. Ela já foi feita a pergunta, Maria Carvalho já sorteou. Ela já sorteou. Essa foi outra pergunta. Não, ela é igual. Momento, por favor. Justificando aqui, os nobres colegas aqui, estudantes, né, estão dando um grande apoio à mesa e a pergunta ela está sendo repetida pelo mesmo autor e a mesma pergunta. Então, a norma rege que não terá repetição de autor, o que foi acordado entre os representantes dos candidatos.
2 minutos e 30 segundos. Desde o primeiro dia da campanha, a nossa relação com os estudantes tem sido bastante próxima, né? E alguns estudantes que estão aqui têm vivenciado isso, e a nossa passagem por todos os campi do IFBA tem demonstrado isso. Então, cada grupo de estudantes que teve a oportunidade de conversar comigo foi bastante aberto, claro, objetivo, e vocês são testemunha disso. A repercussão entre os estudantes das nossas propostas, do nosso comprometimento, da nossa postura enquanto postulante a um cargo máximo da instituição, eu acho que está muito claro, né? O diálogo vai ser constante. Claro que tem limites que a gente precisa respeitar. O respeito, né, às pessoas, o respeito à instituição, mas o diálogo, ele é necessário, e é somente por meio do diálogo que se constrói essa relação de igual para igual. É verdade que os servidores estão numa posição hierárquica superior, mas a relação é de igual para igual. Vocês, os estudantes, estão na sua construção de conhecimento e na sua construção de cidadania. Nós temos mais experiência por estarmos há mais tempo aqui, mas vocês estarão aqui um dia. Então essa relação, ela tem que ser clara, direta, objetiva, e respeitando o que está definido pela própria instituição e pelas leis, né? Eu acho que isso é muito claro. Se há divergências, como eu já falei na resposta da pergunta, de uma outra pergunta, se há problemas a serem solucionados, é porque nós não tivemos ainda a competência para realizar. E a gente só vai poder realizar se for cobrado disso. Nós sabemos qual é o caminho que temos que fazer, mas muitas vezes fica fora, às vezes, da nossa possibilidade momentânea de resolver. Mas se a gente tiver diálogo, a gente vai encontrar um meio de resolver. Agora, o papel dessa conversa franca, aberta entre os diversos segmentos institucionais, ele tem que estar totalmente aberto para que a gente possa fazer. Ok? Obrigado. Professor George, 2 minutos e 30 segundos. Foi eleito vereador recentemente em Salvador, e o ex-governador foi interpelado por uma jovem jornalista que perguntou: governador, o senhor com 80 e tantos anos ainda está fazendo política? Ele respondeu: minha filha, a política é a coisa mais importante na vida de uma sociedade. É a política que definirá se alguém vai comer, ou se alguém vai se vestir, ou se alguém vai viver, ou se alguém vai morrer. Eu olho para essa instituição com muita tristeza, do ponto de vista do que eu estou vendo em relação à questão dos estudantes. Eu, quando era do Centro Cívico Santos Dumont, a sala do Centro Cívico Santos Dumont era uma área inteira abaixo do SMO. Tinha 2 entradas, uma superior, outra inferior. Hoje, nós vemos o Grêmio Estudantil do Campo Salvador numa salinha espremida. Hoje, eu pergunto a vocês, estudantes, quantos grêmios estudantis estão organizados nas nossas unidades? Poucos. Hoje o que nós estamos vendo é estudantes entrar no campus de Porto Seguro sem ter um ginásio de esporte. É um sofrimento para um professor que tem sensibilidade com os estudantes, ver jovens cheios de energia, cheios de hormônio e sem condição de praticar um esporte. Santa Amaro, tem 6 ou 7 anos que o presidente Lula inaugurou Santa Amaro. Ainda não tem um ginásio de esporte funcionando. A questão da arte e da cultura, eu estudei nessa escola com o saudoso professor Jacques de Beauvoir. Nós tínhamos arte, teatro, nós tínhamos curso de manequim, nós tínhamos uma banda sinfônica com o saudoso professor Sena. Nós daqui formamos músicos que hoje estão na banda de Ivete Sangalo. O que é que nós estamos fazendo em relação à arte, à cultura, o lazer e o cinema? Uma coisa que eu acho uma coisa tão fácil de fazer, um cineclube. Nos jogos estudantis dos institutos federais, apenas 2 estudantes do IFBA foram para o GIF. 2. E a queixa do interior ainda é maior, porque foram de Salvador. E foram com recursos próprios.
nós vamos estimular a política estudantil, vamos apoiar com independência e autonomia a arte e a cultura. Oi. Bem, dando continuidade, vamos realizar a 9ª pergunta, técnico-administrativo. Sortear a ordem dos candidatos. Professor Biagio. Em seguida, o professor Renato. Professor Georges. Sortear a pergunta. Gentileza. A mesa entende que essa pergunta não tem autor. Então, vamos fazer o sorteio da próxima pergunta. Vamos convidar o técnico administrativo, Valdo. Por favor. O senhor tem 1 minuto. Como o senhor entende a metodologia de cálculo para os indicadores de gestão adotados pelo IFBA nos últimos anos? Entenderam a pergunta? Ok? Pode repetir, né? Como o senhor entende a metodologia de cálculo para os indicadores de gestão adotada pelo IFBA nos últimos anos? Com a palavra, professor Biagio, 2 minutos e 30 segundos. O que a gente tem verificado, sobretudo numa análise de uma tese de doutorado feita por um colega nosso da instituição, professor Antônio Clodoaldo, nós temos na rede como um todo uma inconsistência de dados, tá? Uma divergência de dados na própria rede, e nós verificamos que há divergência entre os resultados e a publicidade dos dados que nós colocamos à disposição da sociedade. Por exemplo, eu não consigo entender ainda por que há essa discrepância entre os dados do relatório de gestão de 2012, somente com um item, o número de estudantes, que é em torno de 23 mil em 2012, e no IFBA, em números de 2013.1, está em torno de 15.300. Então, isso tem que ficar mais claro. Nós, pelo que a gente ouve, não só na passagem pelos diversos campi, não se sabe exatamente o número de estudantes que nós temos. Então, não temos dados consistentes para que a gente possa fazer análise da nossa situação atual e fazer intervenção nas diversas áreas do Instituto, sobretudo na área pedagógica. O acórdão do TCU, ele bate direto na rede porque nós não estamos tendo a eficiência que deveríamos ter com relação aos nossos concluintes egressos. Há um índice de evasão enorme. Não é só o Instituto Federal da Bahia, né? É a rede como um todo.
Mas que ações efetivas nós estamos fazendo se nós não temos dados consistentes para fazer as intervenções? Então, nós precisamos constituir modelos de gestão que façam com que esses dados sejam coletados adequadamente, consistentemente, e que a gente, a partir deles, possa fazer ações de intervenção em todos os níveis. Então, precisamos fazer esse trabalho que ainda não foi feito. Obrigado, professor Biagio. Com a palavra, professor Renato, 2 minutos e 30 segundos. Desde 2001, na série histórica do Instituto, só esclarecendo a dúvida colocada, os números divergem porque são métodos diferentes, utilizados para construção diferentes. Um é chamado aluno absoluto, que é o aluno sem peso, e o outro item é aluno que nós chamamos aluno cálculo INEP, onde os alunos dos cursos semestrais, o subsequente, o superior, e o EJA, eles são multiplicados por 2 para os cálculos com relação aluno, servidor, docentes, aluno, etc. Por isso que há divergência nesses valores. Os indicadores institucionais, eles são calculados em 2 métodos, e nós colocamos eles em 2 relatórios diferentes. Um chamado relatório Tribunal de Contas, que desde 2010, ele tem, como nós fomos dispensados da prestação de conta completa, esses indicadores são em quantidade de 10, e eles têm uma metodologia que utiliza algumas equações matemáticas que relacionam alunos com servidores, alunos com orçamento, alunos com recursos de investimento, de capital, obras, etc., que buscam a relação do orçamento, onde podemos identificar o custo institucional, o investimento da nação, investimento em infraestrutura, modernização, etc. Hoje nós temos uma relação com relação ao investimento bruto que chega a uma relação de quase 60% com relação ao custeio. Isso significa dizer que nós estamos, ao longo da história, crescendo o investimento em infraestrutura, laboratórios e equipamentos. Então, esses indicadores, eles têm essas metodologias e, a depender do indicador, ele tem a relação aluno-INEP ou aluno absoluto. Esses indicadores do relatório do Tribunal de Contas da União, eles são relatórios técnicos, onde há uma determinação para que o auditor ele tenha maior facilidade e maior velocidade na análise institucional. E o outro relatório, que nós chamamos de relatório institucional, ele tem alguns indicadores desses processos, onde nós analisamos outros aspectos, nós chamamos de aspectos qualitativos do relatório. Isso está presente, inclusive, no rodapé dos relatórios, com as observações e dizendo o que é o quê. Então, é muito fácil de se olhar, porque nos rodapés tem asterisco dizendo qual é a metodologia e o processo. Obrigado, professor Renato. Com a palavra, professor George, 2 minutos e 30 segundos. A atual administração segue, me parece, a metodologia adotada pelos órgãos de controle da gestão. Inclusive, anuncia-se que tem até homenagem por ter tido uma gestão eficiente. Eu me surpreendo, né? Porque eu fui um dos poucos conselheiros que em 2012 leu integralmente o relatório de gestão pressas. Nós tivemos poucos dias para ler o relatório. Eu li, eu virei à noite e li o relatório todo. E página por página apresentei inconsistências, erro de português, autoelogio e coisas que constrangeu até o representante da FIEB e que pediu para retirar determinadas expressões. Isso está tudo documentado em ata no Consup. Para quem achar que eu estou exagerando, está em ata. Então, veja, estamos cumprindo o que o TCU manda com a metodologia indicada pelo TCU. Mas o que é que de fato está ocorrendo no IFBA? Se a gente pegar esse relatório de gestão de 2012, eu ando com ele debaixo do braço, a gente vai ver que os dados, por exemplo, de evasão, eles são dados extremamente superficiais. A gente não consegue ver, localizar em que campos, em que curso, em que modalidade a gente está vivendo esse drama hoje na expansão do IFBA. É um grande drama, porque, por exemplo, em Irecê,
De 100 alunos que entraram no primeiro ano, 100% de alunos, 56% evadiram. Então, nós temos um problema de evasão no Campo Salvador. Eu orientei aqui uma monografia de um aluno do Sergipe e eu fiquei assustado. Eu não podia imaginar que no Campo Salvador tem uma evasão tão alta em determinados cursos. E isso é desperdício do dinheiro público, dos impostos. São dinheiros de todos, até dos alunos que contribuem com os impostos, sim. Então, a gente tem uma entrada de recursos e espera que os resultados que sejam observados não são esses números, esses indicadores que são exigidos pelo TCU, não. Nós queremos aluno formado com qualidade no tempo certo. Esse é o indicador maior que nós temos que perseguir numa instituição de ensino, pesquisa e extensão. Obrigado, professor Georges. Dando continuidade, a última pergunta do segundo bloco. Lembrando que, ao final, nós teremos uma pausa de 10 minutos, onde a assessoria pode ter o contato com os candidatos. Sortear a ordem dos candidatos, por gentileza. Professor Georges, em seguida. Professor Biagio. Professor Renato. Pergunta será formulada por um docente. Por favor, César. Convido o professor Almeida. Professor Almeida. Na ausência, vamos fazer sorteio de uma outra pergunta. Convido a professora Marlene Socorro. 1 minuto, professora, para fazer a pergunta. Boa noite. Muito feliz por estar aqui nesse momento ímpar, né, do nosso instituto. E gostaria de fazer uma pergunta relacionada com a nossa autonomia institucional, que esse é um que temos hoje, né? Nós somos com uma autonomia muitas vezes prejudicada pela ausência desse compromisso do gestor ou da gestora eleito ou eleita. O CONIF não nos representa, atende a todas as pressões do governo federal. Como será a atuação de cada candidato, caso seja eleito? Saberemos essa pauta da reunião? Saberemos o que está acontecendo no CONIF? Obrigado pela pergunta, professora Marlene Socorro. Com a palavra, nesse momento, o professor Georges, 2 minutos e 30 segundos. A estrutura de poder na área da educação federal, ela tem lá o Ministério da Educação e 4 secretarias abaixo do ministro e uma secretaria executiva que é exercido por um cara que ocupa o vice-ministério. A esplanada é basicamente assim. Então, o que chama a atenção é que a CESU nunca foi administrada por uma pessoa estranha às universidades. Sempre é um professor universitário, um doutor, um cara que tem um reconhecimento na comunidade universitária brasileira. Quem é que vem administrando a Centec
nos últimos anos sempre é uma pessoa de fora da CETEC. A CETEC é a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Sempre, mesmo no governo do Lula e mesmo no governo Dilma, nós temos uma pessoa estranha a ele administrando a secretaria que governa a rede federal. E aí nós temos um problema grave. Por quê? Porque nós temos um CONIF, que sucedeu ao CONSINASEF, com vários reitores eleitos e que não usam do seu poder, da sua capacidade, de sua independência para representar os interesses da comunidade que o elegeu. Não, o CONIF não age como Conselho de Reitores. É impossível pensar que o Conselho de Reitores da universidade possa se submeter a qualquer política do MEC. Mas no CONIF, sim. O CONIF, nós temos uma verdadeira departamento do Ministério da Educação. Detalhe, todos foram eleitos por professores, técnicos e estudantes. Na minha gestão no CONIF, nós vamos incomodar um pouco. Nós vamos dizer que nós fomos eleitos com tais e tais propostas. Nós não podemos aceitar goela abaixo qualquer política governamental. Nós vamos ter que filtrar, nós vamos ter que dizer, tá bem, essa política eu aceito, mas ela vai ser implementada em tal e tais condições, em tal e tal tempo. Nós não podemos ficar em Brasília, pessoal, recebendo condecoração e empurrando goela abaixo os programas que o governo nos impõe. Nós vamos mudar essa situação. Obrigado, professor Georges. Com a palavra, o professor Biagio, 2 minutos e 30 segundos. A construção da autonomia de um sujeito, ela se faz pelo seu trabalho. E de uma instituição, pelo trabalho da instituição como um todo. Então, se nós queremos ter voz, nós temos que demonstrar para a sociedade que nós temos capacidade técnica para fazer a nossa autonomia e desenvolver os nossos projetos de forma eficiente. Se a gente, enquanto Instituto Federal da Bahia, conseguir fazer isso e fazer com que dentro do CONIF os outros reitores e as outras instituições desenvolvam também a sua autonomia de forma histórica, como a universidade conseguiu fazer ao longo das décadas, nós faremos diferente, sim. No futuro, poderemos ter um representante dos institutos na direção da CETEC. Mas isso vai ser a partir de trabalho sério, competente, que demonstre à sociedade que nós temos voz para fazer diferente. A gente sabe que existem as questões políticas envolvidas, mas se nós demonstrarmos claramente o nosso potencial, a nossa força, a gente pode fazer com que no futuro tenhamos um papel diferente do que está acontecendo até hoje, de submissão total às ordens da CETEC. Então, essa é uma construção. A autonomia ela não se faz da noite para o dia. Ela se faz a partir da autorização que nós nos damos enquanto sujeitos, enquanto instituição. Se nós não demonstrarmos isso, nunca chegaremos lá. Então, para isso que nós temos hoje a escolha de 3 propostas, de 3 perfis de reitor. Qual é aquele que vocês vão querer escolher para poder representar a instituição junto ao MEC, junto a outros ministérios, junto à sociedade? Essa a responsabilidade que temos nas mãos agora. Ter a coragem de tomar essa decisão e fazer com que o Instituto tenha o seu lugar na constelação dos institutos. Ok? Obrigado, professor Biagio. Com a palavra, professor Renato, 2 minutos e 30 segundos. Conhecer